Vamos iniciar então a nossa oração. Inclinemos nossa cabeça diante de Deus para nós invocarmos a presença do Espírito Santo. Hoje nós precisamos muito do Espírito Santo para ele nos orientar, para ele nos ensinar, para ele nos mostrar o caminho por onde devemos andar, para ele nos trazer a sua sabedoria, a sua luz, a sua inteligência, a sua perspicácia, para que nós possamos ter decisões sábias e decisões de vitória e de sucesso. O Espírito Santo prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. E como nós sabemos, o nosso Deus é o Deus do sim. Tantas são as suas promessas quanto são os seus sims. Todo sim é dado para cada promessa que ele fez. E uma das promessas especial que ele fez é que o Espírito Santo moraria dentro de nós, habitaria dentro de nós, para estar ao nosso lado todos os dias da nossa vida, para nos ensinar todas as coisas. Então não há mais como a gente andar sem sabedoria, não há mais como a gente andar sem ter o rumo correto, porque o nosso Deus, na sua grande misericórdia, está dentro de nós para nos iluminar, para nos ensinar todo o caminho por onde devemos andar, para iluminar os nossos pés e para fazer com que nós tenhamos decisões sábias, decisões iluminadas, decisões de acordo com a vontade dele. E nós temos de saber que a vontade de Deus é a vontade boa, agradável e perfeita, e que os pensamentos dele a nosso respeito são pensamentos mais altos do que os nossos, e que os caminhos dele são mais altos que os nossos, e o pensamento de Deus a nosso respeito é só pensamento de bem e não de mal. Isso nós pedimos agora ao Espírito Santo de Deus, que nos dê esta fé. Nós não precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, porque ele está iluminando. Nós precisamos pedir a ele que nos dê a fé para nós acreditarmos nisso. Nós temos de inverter a nossa oração. Não é pedir que ele venha nos iluminar, porque ele vem iluminar a todo instante, a todo momento. É pedir que nós tenhamos fé para crermos nisso e tomarmos posse desta palavra e tomarmos posse dessa promessa. Senhor, aumenta a nossa fé. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Os que creem, digam amém. Glória a Deus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, a tua promessa é de que todas as pessoas que se reunirem no teu nome, tu estarás no meio delas. Nós declaramos que estamos reunidos aqui agora, no teu nome, e te pedimos, Senhor, que venha estar no nosso meio, em nome de Jesus. Vamos sentir a presença do Senhor Jesus agora, junto de nós aqui agora. Vamos sentir a presença dele. Vamos sentir a presença dele ao nosso lado, conosco, estendendo a sua mão sobre nós, para que nós possamos ter força, ousadia, para nós crermos na palavra dele. O que Deus precisa nos dar, o que Jesus precisa nos dar é ousadia na nossa fé. Nós não precisamos pedir a presença dele ao nosso lado, porque ele está sempre ao nosso lado. Nós não precisamos pedir que ele nos atenda, que ele está sempre nos atendendo. Nós precisamos pedir a ele a ousadia de crermos, porque nós passamos a nossa vida inteira não crendo em nada, descrendo em tudo e tendo uma fezinha que não vale de nada, que não chega a nada, porquanto é uma fé que não nos faz tomar posse das bênçãos de Deus como ele quer que a gente tome. Então a nossa oração, preste bem atenção no dia de hoje. Não é oração para ele estar junto de nós, não é oração para ele nos iluminar, não. É oração para que nós sejamos ousados na nossa fé. Para que nós possamos crer de verdade, para que nós possamos ter ousadia em nossa fé, porque só ousadia fez aquele homem do tanque de Betesda, que nós vamos ler agora mesmo, se levantar do leito depois de 38 anos em que ele ali jazia. É ousadia da fé, isso é que nós devemos ter. Devemos ser ousados na nossa fé, crer que de fato, quaisquer que sejam as circunstâncias que estiverem à nossa volta, quaisquer que sejam as tempestades que estão nos atacando, quaisquer que sejam os problemas que nós tenhamos, Deus é maior. E a nossa fé faz com que nós vençamos tudo, porque está escrito na Escritura: seja tudo feito de acordo com a vossa fé. Ninguém vai ter mais do que a própria fé. Deus não é maior do que a nossa fé. Deus não é maior do que o nosso entendimento. Para nós, Deus será do tamanho que nós tivermos a nossa fé. Quanto mais for a nossa fé,
maior será a graça e a bênção que ele vai nos trazer. Eu dizia que só a ousadia de fé fez aquele homem que João narra no capítulo 5 do seu evangelho, no tanque de Betesda. Olha o que diz capítulo 5 de João. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico de Betesda, que tem 5 pavilhões. Nestes pavilhões, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, de vez em quando, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era um dia de sábado. Vamos meditar um pouquinho sobre esse contexto aqui, que nos dá uma direção de vida. Jesus foi para Jerusalém, e lá havia o tanque de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Casa de misericórdia. Nós temos duas formas de viver. Nós temos a primeira forma, que é viver pela ousadia da fé, ou seja, crer na palavra de Deus, tomar posse dela e viver na ousadia da fé. Ou se nós não conseguirmos isso, por sermos patifes, molengões, então nós vamos viver na Betesda, ou seja, na casa de misericórdia. Vamos jazer por 10, 15, 20, 30, 50, 100 anos, diante de um tanque que de vez em quando, narra a lenda, vinha um anjo e sacudia aquela água. Então vejam bem, Deus nos dá as duas opções. Ou vamos viver a ousadia da nossa fé, como esse homem viveu, quando Jesus disse: o que você quer que eu te faça? Ou o que você quer ser curado? Jesus de vez em quando tinha umas perguntas que, olha, digna de cretice, viu? Porque se um homem está ali na beira daquele tanque, 38 anos, jazendo num leito, e Jesus pergunta: você quer ser curado? Esse é o que mais ele queria. Mas acontece que o que Jesus queria era tirá-lo da estagnação da misericórdia para colocá-lo na ousadia da fé. E uma das formas de nós sairmos da estagnação da misericórdia para entrarmos na ousadia da fé é a palavra, é a boca. É a boca. Então Jesus provocou para que ele dissesse alguma coisa, porque possivelmente ele estava ali mudo há muitos e muitos anos. Se não mudo, eu garanto que ele estava contando vantagem da sua doença. Estava dizendo para o outro bobão que estava do lado dele: a minha doença faz 38 anos, você só está aí há 15, como é que você está reclamando? Mas aquele outro está há 20, mas eu estou há 38. A minha doença é 38 anos, né? Não sei se era o maior tempo que estava lá. Provavelmente Jesus escolheu que estava mais tempo lá para fazer a cura. Mas duas formas, volto a repetir, duas formas. Ou se vive estagnado diante do tanque da misericórdia, esperando que talvez um dia algum anjo vá mover aquela água e eu possa entrar naquela água em primeiro lugar, ou eu vou viver a ousadia da fé. A ousadia da fé me faz levantar e andar.
quaisquer que sejam as circunstâncias. Nem que eu esteja há 40 anos, há 50 anos estagnado diante do tanque da misericórdia, quando eu tenho a ousadia da fé, eu me levanto e ando. Isso é que nós precisamos crer, gente. Isso é que nós precisamos ver, porque a palavra de Deus, ela é feita para a gente crer. Ela é feita para a gente crer, para a gente ter ousadia. Deus faz a promessa dele está aqui. Agora nós temos que tomar posse dessa promessa. A promessa dele fechada não vale de nada. A promessa dele vale quando a gente lê, crê e usa. Quando a gente lê, crê e toma posse. Quando a gente lê, crê e pela ousadia da nossa fé, a gente vai e anda. Quando a gente não tem essa ousadia, o remédio é esse, é permanecer no tanque de Betesda, que eu chamo não tanque de misericórdia, mas eu chamo tanque de maldição, porque a pessoa que permanece 38 anos diante de uma água sem atitude, diante de uma água sem nenhuma força, sem nenhuma fé, sem nenhuma coragem, essa pessoa está amaldiçoada, ela não está abençoada. Jesus, quando chegou, perguntou: você quer ser curado? Jesus queria que ele dissesse sim. Ainda assim ele disse: mas como é que eu vou ser curado? Que jeito? Porque eu estou aqui faz 38 anos e quando eu mexe lá, quando eu vejo, já alguém mais esperto pulou na minha frente e eu não tenho ninguém que me leve. É outra desgraça da nossa vida. Nós esperamos um ombro amigo para a gente chorar. A gente espera um braço amigo para nos carregar. A gente espera alguém que possa nos consolar. Olha, tem gente que vai para casa e fica que nem doido esperando alguém para falar com ele. Alguém para falar com ele. Então ele procura um vizinho, um conhecido, um amigo, um namorado, a namorada, não sei mais quem, para falar com ele. Quando ao lado dele está o Senhor Deus para falar com ele a hora que ele quiser. Para falar para ele o que ele quer. Para entusiasmá-lo. Para fazer ele se levantar e ser curado. Mas não, fico 38 anos aqui, e quando alguém me pergunta se eu quero ser curado, vou dizer: que jeito, não tem ninguém que me leve, não tem ninguém que me ensine, não tem ninguém que me fale nada, não tem ninguém que me dê a saúde, a força, o vigor, a energia. Muita gente vive nisso, por isso hoje eu quero chacoalhar as pessoas, para terem ousadia da fé, para crerem na palavra de Deus e não ficar igual marmota diante de um tanque de misericórdia, esperando que alguém venha curá-lo, que alguém venha sará-lo. Não! A sua ligação é com Deus diretamente, é Ele e você. Quando você quiser alguma coisa, é com Ele que você vai buscar, é nele que você vai buscar, é dele que você vai tirar. E quando você tem essa fé, você não fica nem um dia no tanque de misericórdia. Basta ter essa fé, basta buscar, basta procurá-la. E quando as pessoas ficam desta situação aqui, no tanque de Betesda, aí a história continua, e no fim da tarde, Jesus encontra com este homem. E olha o que Jesus diz para ele assim. Jesus diz assim para ele: vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Então, a Bíblia ensina porque é que aquele homem estava aleijado diante do tanque de Betesda. Porque Jesus não ia falar para ele assim: vai e não peques mais para coisa pior não te acontecer. Então Jesus está dizendo que ele estava ali por causa do pecado, por causa do erro. Estava ali porque se afastou de Deus. Estava ali porque se afastou da palavra de Deus. Jesus diz: não peques mais para o pior não te acontecer. Então uma das coisas que nós temos de fazer na nossa vida é viver em paz com Deus. É procurar não errar, é procurar não pecar, nem por pensamentos, nem por palavras, nem por obras, nem por omissões. Nós não podemos entrar no pecado, porque o pecado é coisa do cão, o pecado é coisa do demônio, é coisa do diabo. A coisa que o demônio mais quer é que a gente peque, para a gente ficar enliado nele, amarrado nele. E quando a gente não tem fé, o pecado vem, o pecado se instala, o pecado chega em nós e toma posse de nós.
A Escritura Sagrada, ela tem uma vantagem muito grande. Aquilo que a gente aprende na Escritura Sagrada serve de modelo para a nossa vida. Eu vou trazer aqui um fato que é contado no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 5. No capítulo 5. Sempre houve uma briga entre os filisteus e os judeus. Isso é briga de milenar. Até hoje eles brigam. A faixa de Gaza briga com Israel, briga com os judeus, até hoje. É uma briga milenar. Aconteceu que os filisteus foram lá e derrotaram o povo de Deus, derrotaram Israel. E pegaram a arca da aliança, que era onde o povo judeu colocava a fé deles, naquela arca. Levaram a arca embora. No dia que levaram a arca embora, a mulher do filho de Eli, a mulher de Finés, deu à luz. E ela estava tão triste, tão magoada, que ela colocou o nome do filho dela de Icabô. Icabô significa, e foi-se a glória de Deus. Por que levaram a arca da aliança, um objeto? Por que levaram a arca da aliança, um objeto? O povo judeu caiu de ânimo, caiu de esperança, caiu de crença, caiu de fé, e a ponto da mulher colocar no filho o nome de Icabô. Icabô significa, e a glória de Deus se foi. Cuidado, gente, para colocar nome em filho. Cuidado para colocar nome em filho. Olhe bem o nome que coloca. Olhe bem o nome que coloca nos filhos, para que o filho tenha um nome que dignifique, que vá para cima. Aí os filisteus cataram aquela arca e disseram, bom, agora nós vamos vencer o resto de Israel para a vida inteira. Porque nós temos o objeto de fé deles. Nós temos o objeto forte deles. E levaram a arca e colocaram na cidade de Asdod, no templo de Dagom. Agora nós estamos com tudo. Estamos com o nosso Deus Dagom e estamos com a arca dos israelitas. No amanhecer, eles abriram o templo de Dagom. Estava o Dagãozão lá de bruço, caído. Aquela bruta daquela estátua, daquela imagem. E a arca, estava aquele Dagãozão caído ali em frente. Por que caiu? Eles ficaram em dúvida. O que aconteceu? Ergueram a estátua de novo. Botaram lá. Manhã seguinte, abriram o templo. Estava lá o Dagãozão de volta, caído. Só que dessa vez, com as mãos cortadas e com o pescoço cortado. Com a cabeça cortada. Aí eles falaram alguma coisa de sobrenatural está acontecendo aqui. Aí, imediatamente, começou a aparecer neles uma série de tumores. A minha Bíblia ela é muito gentil. Ela fala tumores. Mas a palavra grega que está no original, não é simples tumor. É tumor naquele lugar. É hemorroida. Então, na mesma hora começou a aparecer hemorroida em todo o povo filisteu. Mas hemorroidas tão doloridas e tão grandes que eles gritavam de dor. Aí o povo de Asdod falou, não, vamos tirar a arca daqui, vamos mandar para Gade. E lá foi a arca para Gade. Quando chegou lá, a mesma coisa. Os tumores, aqui diz 2 vezes, tumores nas partes secretas, mas a tradução é tumores malignos, tumores, como é que chama? Hemorroidas, que apareciam. E eles ficaram alucinados, porque estavam ali com o objeto de fé de Israel, com o Deus dele caído e decapitado e sem mão, e ele cheio de hemorroidas. Então eles resolveram chamar os adivinhos daquela época, chamar as pessoas, para ver como é que faziam para sair daquela situação. E os adivinhos chegaram e disseram para eles assim, olha, você faz o seguinte, arruma, para saber se isso é de Deus ou não, arruma 2 vacas paridas de novo, que nunca entraram na canga, e põe num carro, essas 2 vacas, que nunca entraram na canga, e põe a arca em cima de um carro, e manda um sacrifício. Manda um sacrifício junto. Mas que sacrifício nós vamos mandar? Você faz hemorroidas de ouro, faz hemorroidas de ouro, faz uma para cada cidade,
e faz um rato para cada cidade, porque a praga também foi praga de ratos, e manda junto com a arca. E se as vacas seguirem à frente, é porque é de Deus e deixa que Deus trabalhe. Se as vacas não quiserem ir, é porque não é isto que está causando o mal para vocês, e o mal veio por questão de sorte. Tiraram os 2 bezerrinhos da vaca e levaram embora. Normalmente, vaca nenhuma, primeiro, não aceita canga. Porque canga não foi feita para vaca. Canga foi feita para boi. E boi capão ainda. Boi capão. Preste bem atenção que a canga, que o peso é feito por boi capão. Por isso, homens de Deus que estão me escutando, não aceite a canga, não aceite a pressão do demônio, não aceite a força do demônio no teu cangote, não. Porque a canga foi feita para boi capão, não foi feito para homem de Deus e nem para mulher. As vacas também, quando tira os bezerrinhos dela, nenhuma vaca vai para frente. Nenhuma vaca. Tem mãe que larga o filho, tem mãe que joga o filho fora. Tem mãe que joga o filho na lata de lixo. Mas vaca não faz isso. Vaca não faz isso. Aí quando terminaram de amarrar as vacas e botaram lá os sacrifícios, lá foram as vacas correndo e mugindo e berrando em direção a Bet-Semes, aonde estavam os judeus. Os judeus receberam aquilo tudo. Receberam aquilo tudo, mas continuaram a serem idólatras. Continuaram a ser idólatras. 20 anos eles viram tudo que aconteceu lá com o povo filisteu. Viram tudo que aconteceu. Viram o sacrifício, cada hemorroida desse tamanho que era mandada em ouro. Hemorroida, gente, não é bom nem em ouro, viu, gente? Não presta. Né? E lá está o cidadão, sabendo que a praga que os filisteus receberam, e durante 20 anos eles continuam sofrendo. Continuam sofrendo o ataque dos filisteus, continuam sofrendo a praga da idolatria. E esta praga da idolatria, que é a coisa mais grave que existe no nosso mundo de hoje. A idolatria de artista, idolatria de jogador de futebol, idolatria de santo, de santa, de Marias, idolatria de pastor, idolatria de tudo quanto é coisa. A idolatria é uma coisa que Deus não aceita. Deus não aceita. E quando nós vamos no livro de Romanos, nós vamos ver uma coisa interessante, um dado interessante, que tem uma ligação com essa história das hemorroidas. Olha o que diz aqui Paulo, logo no primeiro capítulo da epístola de Paulo aos Romanos. Ele diz assim: e os homens mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Aí, qual é a consequência da idolatria? Qual é a consequência da idolatria? Continua aqui. E eles mudaram a verdade de Deus em mentira. A idolatria faz a pessoa mudar a verdade de Deus em mentira. E mais, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Semelhantemente, agora veja bem, e mais, semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural com a mulher, se inflamaram mutuamente, bigode com bigode, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a punição que merecia. A idolatria que Paulo fala aqui é tão grave, é um pecado tão grave, porque a idolatria afasta Deus, tira Deus do convívio nosso, corta a nossa ligação com Deus e transforma o homem completamente. Dentre as muitas coisas que Paulo fala aqui para frente, que a idolatria traz esta aqui. Então, será que não foi por isso a idolatria dos filisteus lá?
que Deus mandou tumores, hemorroidas, sangrentas, doloridas daquele povo. E há um texto que diz que ainda nas partes também secretas, quem sabe se em outra parte também secreta também vieram tumores. Tudo por causa da idolatria. E o povo, embora sofrendo isso tudo, não larga a idolatria. Sofrendo isso tudo, não larga a idolatria. Como é que Samuel resolveu isso? Depois que o povo estava naquela situação, naquela dificuldade toda, olha como é que Samuel resolveu. Eles correram para Samuel, arrumam um jeito de nós sairmos disso, o povo judeu. 20 anos sofrendo, 20 anos com doenças, 20 anos com aflições, com angústia. Samuel disse assim: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astaroides, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os astaroides e serviram só ao Senhor. Então Samuel, para coroar isso tudo, é onde nós vamos chegar agora, olha o que ele fez. Tomou Samuel um cordeiro, ainda que mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Quando a gente abandonar a idolatria, quando a gente largar de vez a idolatria, nós temos de colocar o cordeiro dentro da nossa vida. E o cordeiro é Cristo. O cordeiro é Cristo. No começo dos evangelhos, João Batista, o precursor de Cristo, ele apontou para Jesus e disse: Esse agnus Dei qui tollis peccata mundi. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vimos que toda desgraça, que tudo isso que acontece é em consequência do pecado. Os filisteus estavam no pecado, sofreram. Os judeus continuaram no pecado, sofreram. Os homens do tanque de Betesda estavam no pecado, sofreram. E a única fórmula de sair desse sofrimento é aqui, Samuel prenunciando Jesus, sacrificar o cordeiro. E no tanque de Betesda é Jesus comparecendo e curando aquele paralítico há 38 anos. Não interessa o tempo que você está paralítico. Não interessa o tempo que você está com os tumores. Não interessa o tempo que você está sofrendo. Se você hoje, agora, nesse momento, você aceitar Jesus na tua vida, você vai ter um novo nascimento, vai ser uma nova criatura e você vai ter novidade de vida para viver uma vida melhor. Eu acho interessante que eu sou muito criticado por essa minha fé. Mas até hoje não apareceu ainda para mim alguém que diga para mim: olha, eu queria tanto que alguém dissesse para mim: olha, o que o senhor está pensando, o que o senhor está falando, está tudo errado. Eu vou mostrar para o senhor a verdade. Eu vou mostrar para o senhor o caminho. Não. As pessoas fazem gozação, as pessoas criticam, as pessoas não creem, mas não mostram um outro caminho. Não mostram uma verdade melhor. Não mostram um caminho melhor do que Cristo. Então, enquanto não me mostrarem um caminho melhor do que Cristo, eu vou continuar seguindo Cristo e vou continuar pregando. E vou ter muito dó daqueles que não acreditam. Vou ter muito dó daqueles que ouvem por aqui e soltam por aqui. Vou ter muito dó deles. Porque eles vão passar a vida, anos e anos, à beira do tanque de Betesda. Tanque da maldição. Tanque da misericórdia. Tanque que não traz nada, a não ser quando Jesus ali chegar para tirar esse povo do tanque de Betesda. E vou pedir a Deus que mude essas atitudes em ousadia de fé. Ousadia de fé. Nós temos que ter ousadia, qualquer que seja a situação, qualquer que seja o tempo que está passando, qualquer seja a desgraça na nossa vida, nós temos de ter fé de que dias melhores vão vir e a nossa vitória, o nosso sucesso está em Cristo Jesus. Amém? Quem crê, diga amém. Diga glória a Deus. Vamos entregar a nossa vida hoje ao Senhor Jesus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós te recebemos agora em nossa vida como nosso único Senhor, como nosso único Redentor, como nosso único intercessor. E te pedimos, Senhor, transforma a nossa vida. Nós te pedimos no teu santo nome. Vamos orar o Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, Senhor, e nos livra de todo o mal, porque teu, Senhor, só teu, é o poder, a honra, a glória e o reino para todo sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Pega